Pessoal, bom dia novamente, né? Obrigado por estarem presentes mais uma vez. Hoje nós vamos começar uma aula já indo para uma parte prática, e aí a gente depois volta para a teórica, que seria a partezinha ali dos slides, tá? Mas primeiro vou compartilhar aqui para vocês uma pasta que eu criei, tá? Com o nome da turma de vocês, e para a gente trabalhar a questão de imagens, tá? Como é que a gente faz imagens a parte de SEO? E aí vocês podem observar que eu criei uma pasta aqui com o nome Terça Manhã, tá? Então, montar um site, isso daí vocês viram lá no HTML, vocês viram no CSS, que nós temos que ter uma estrutura, tá? Então, o nosso projeto, ou quando vocês forem montar um projeto, seja de um site, seja de um aplicativo, o interessante é que todas as informações elas fiquem organizadas, cada um no seu quadrado. Por exemplo, esta pasta aqui, onde tem o nomezinho, ó, Terça Manhã, que está mostrando aqui em cima, isso aqui a gente chama de pasta principal, ou diretório principal. Tá? Então, aqui é onde vai ficar os arquivos HTML, tá? Basicamente. Então, a organização ela fica disposta dessa maneira. Então, as imagens elas ficam dentro de uma pasta imagem, tá? E o correto seria ainda a gente criar uma pasta, por exemplo, CSS, para a gente colocar os nossos arquivos CSS. A mesma regra acontece se a gente for colocar, por exemplo, vídeos. Então, teria que ter uma outra pastazinha com vídeos. Suponhamos que você vai trabalhar também com JavaScript. Então, nesse caso aqui, criaríamos outra pasta com JavaScript. Mas eu criei uma pasta aqui, IMG, e eu coloquei algumas imagens aqui para a gente entender, tá? Como é que funciona a questão das imagens. Daniel, eu só desativei só o seu microfone aí, porque está tendo bastante ruídos, tá? Mas aí, quando você for falar, você pode ativar e falar. Vamos lá. Aí, olha só. Eu coloquei aqui 4 imagens, tá? Cada uma está de uma forma diferente, ok? Muito embora SEO e Microcamp elas estarem com o mesmo nome, mas elas são tipos de arquivos diferentes. Até me fiquei surpreso dele aceitar aqui, mesmo sendo dois tipos de arquivos diferentes, o mesmo nome. Então, o que é que acontece, tá? As pessoas, elas fazem pesquisas na internet através de imagens, como eu já falei nas aulas anteriores. Então, nas imagens, o interessante é que tenha já uma pré-definição, ou seja, uma informação sobre o conteúdo da imagem. Então, imagina aqui, por exemplo, essa daqui, ó, de SEO e a Microcamp. Para encontrar ela na internet, torna-se mais difícil, tá? Por que torna-se mais difícil? Porque não existe nenhuma especificação a respeito da imagem, tá? Então, ele só está um nome padrão. Então, qual é o correto aqui, tá? A gente tentar colocar, por exemplo, técnicas de SEO, por exemplo, tá? Então, isso aqui já é uma especificação, e se você tiver, por exemplo, mais informações a serem colocadas, por exemplo, logo, tracinho, microcampo. Esse tracinho aí é porque não é comum, ou melhor, não é o correto utilizar espaços entre uma palavra e outra, tá? Olha só um exemplo aqui dessa imagem do carro aqui. Observa que quem criou, ou melhor, quem postou essa imagem na internet, teve a preocupação de colocar toda uma definição. Por exemplo, essa é uma foto da lateral de um carro, Camaro, Coupé, azul, Move, aí tal, aqui, 10, tá. Beleza, então ele já deu essa definição. Então, se alguém estiver procurando lá no Google ou no Bing, por exemplo, por carro azul, vai encontrar. Se tiver lateral de carro, vai encontrar. Se estiver procurando por Camaro, vai encontrar, tá? Então, no caso aqui, ó, da logo microcampo que eu coloquei agora, se alguém estiver procurando, por exemplo, lá por logo, vai encontrar, por microcampo, vai encontrar, tá?
A mesma coisa acontece ali, ó, pousada, reserva do... Então, quer dizer, é interessante que já aqui a gente já consiga, digamos, criar essa definição, porque essa informação ela já vai para o Google, tá? Então, o Google ele não lê a imagem em si, porque a imagem ela é só um monte de pixels. Então, é só um monte de pontinhos. Aí fica difícil para o Google entender, por exemplo, você posta uma imagem lá com qualquer nome e o Google já saber qual é o conteúdo daquela imagem. Então, uma das formas do Google estar por dentro seria isso daí, tá? Outra questão que a gente deve se preocupar com técnicas de SEO é a respeito do tamanho da imagem. Por exemplo, eu parei aqui o mouse e essa imagem, essa logo da Microcamp, ela é 400 por 400 pixels, tá? Se eu parar o mouse aqui nesse técnicas de SEO, já é 512 por 288. Se eu parar o mouse aqui, por exemplo, nesse reserva do patar, já é 550 por 366. Se eu parar aqui, por exemplo, no carro, já é 924 por 270. Então, isso daqui também influencia, tá? Lembram que quando a gente ia salvar um arquivo lá no Photoshop, que eu mostrei para vocês, o correto era, como eu estava mostrando, né? Exportar sempre como PNG 24. Porque o Google, ele é muito meticuloso, ele vai ver formas do seu site ou do seu aplicativo estar funcionando perfeitamente. Por exemplo, suponhamos que você coloca lá uma imagem de alta definição no seu site. E aí, quando o usuário final estiver navegando no seu site, isso daí ele vai demorar a abrir. Por exemplo, o cara vai lá visualizar um produto e esse produto ele demora a abrir. Então, essa demora para o produto ser visualizado já são pontos negativos que você vai ter com o Google. Então, imagina, por exemplo, uma loja, se você pegar aí Americanas, Magazine Luiza e outros, imagina, por exemplo, o excesso de produto que tem lá, porque tem muito produto. Imagina se isso tornasse um site muito pesado, ou seja, muito lento. As pessoas não comprariam, tá? Ou demorariam a fechar uma compra. Então, o Google ele quer que essas informações elas sejam passadas de uma maneira leve. E essa leveza ela vem aí a partir da forma que você desenvolve a sua imagem, tá? Então, lá no Photoshop, o aconselhável eu vou desenvolver um site, eu vou desenvolver um aplicativo, vou. Então, todas as imagens que tem lá no meu site, no meu aplicativo, eu tenho que produzir adequadamente. Por exemplo, se eu for fazer um aplicativo, então eu já sei que as imagens ela não precisa ter uma alta definição, porque elas vão ser visualizadas pequenas. Então eu posso deixar ela com a resolução menor, ou seja, eu posso salvar com um tamanho menor, ou posso até desenvolver com um tamanho menor. Quando você vai criar um novo documento no Photoshop, você não cria lá e diz qual é o tamanho, é tantos pixels por tantos pixels. Então, aí você já pode ir definindo de acordo com a sua necessidade. E não simplesmente ir lá pegar na internet, por exemplo, imagens grandes. Um exemplo que eu passei para vocês é o seguinte, pessoal, vai trabalhar com edição de imagens, procura imagens que tenham acima de 1000 pixels. Então, essas imagens que têm acima de 1000 pixels é melhor para a gente trabalhar, porque a definição dela é melhor. Agora, imagina que, por exemplo, um telão de, vamos lá, 10.000 pixels de largura fosse apresentar uma imagem de 1000 pixels, ela ficaria com uma resolução ruim também, tá? Então, a resolução, basicamente, ela vai de acordo com o dispositivo que você está trabalhando. Digamos que você vai criar um aplicativo. Então, o aplicativo ele vai ter lá 400 pixels de largura no máximo. Por exemplo, se você pegar aí um tablet, 400, 400 e um pouquinho. Se você pegar um celular, vai ter 200 pixels, 220 e alguns pixels. Então, quer dizer, não tem necessidade de você criar uma imagem ou pegar uma imagem de 1000 pixels. Não existe essa necessidade. Agora, se você vai trabalhar com sites, aí seria interessante criar uma imagem de 1000 pixels, por exemplo, tá? Mas que você desenvolvesse ela e salvasse com PNG 24, que é a forma mais interessante de salvar. Tem pessoas que usam o GIF, tá? Na hora de exportar lá, exporta como GIF. GIF é uma imagem que não necessariamente ela tem que estar fazendo algum movimento, mas o GIF é uma imagem de baixa resolução.
Então, você pode pegar uma imagem que ela seja estática, como essas imagens aí, ou seja, elas não façam movimento nenhum, mas que ela seja GIF também. E ela vai perder qualidade. Por quê? Porque a resolução dela é baixa. Consecutivamente, ela gera um arquivozinho ainda menor. Aí fica também interessante para você trabalhar com ele ou, no caso, na internet ou para aplicativos. Ok? Primeiro, entenderam essas dicas aí inicial para a gente, antes de postar uma imagem, já fazer essa configuração, pessoal? Sim. E aí, só o Daniel entendeu? Quem mais entendeu aí? Entendi. Bom, beleza. Então, tem que ter uma série de preocupações para deixar o nosso aplicativo, o nosso site ainda mais interessante, tá? Vamos lá, eu vou agora fazer a outra parte, que seria no Sublime, onde a gente vai fazer algumas alteraçõezinhas aqui, inserir uma imagem e poder organizar. Vou compartilhar aqui o Sublime para a gente forma a gente pode fazer, e que são muitas. Se vocês tiverem a partir da página 131, ele vem algumas dicas aí, algumas partes práticas de como você dispor uma imagem em uma aplicação. Então, lembrando que todas as vezes que eu vou começar, eu vou lá ó, em View, tá? Syntax, HTML, vou abrir uma tag HTML, ou seja, HT, eu vou colocar aqui, ó, trabalhando com imagem, barra, por exemplo, cadê aqui? Lembrando que esse título aí é onde a gente coloca um resumo do que se vai encontrar, ou seja, do que o usuário final vai encontrar na página abaixo, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, meta, né? Um hábito meu, e é a forma correta, todas as vezes iniciar com a meta. E aqui abaixo, lembrando que para a gente inserir uma imagem, eu vou colocar das duas formas aqui, tá? Vou colocar uma forma não muito utilizada e vou colocar uma outra utilizada. Por quê? Primeiro, se eu colocar aqui, ó, imagem IMG, tá? Basta simplesmente eu colocar a descrição, aliás, o nome da imagem, né? Aliás, o diretório e o nome da imagem. Então, já sei que eu salvei lá na pasta IMG, tá? E eu coloquei também, vou colocar aqui, logo, tracinho, microcamp, ponto, PNG, porque eu sei que é lá, errei, PNG. Eu sei que isso daqui é a imagem lá, tá? Que a imagem está lá. Eu vou salvar essa imagem, melhor, salvar esse arquivo. Eu sei que eu devo salvar ele na pasta principal, ou seja, vou procurar aqui terça-manhã. O arquivo HTML ele tem que ser salvo, tá? Dentro da pasta principal. Observa que eu coloquei img barra logo microcamp, porque a imagem ela está dentro da pasta img. Então, aqui ele representa essa pastazinha aqui img, tá? E em seguida, ou seja, ele abre a pasta img, depois da pasta img ele procura uma logo microcamp. Aqui eu vou colocar trabalhando com imagem novamente. Então, essa forma aqui, que é o que muita gente usa, principalmente para quem está iniciando, não é uma forma ideal de se colocar. Por quê? As informações elas não estão dispostas de maneira clara. Então, por exemplo, se você se preocupou com... Deixa eu só compartilhar. Se você se preocupou em colocar uma descrição na imagem anteriormente, isso já é um ponto positivo, isso já dá uma ajuda e tanto, tá? Mas ainda não é o suficiente, ou seja, essa postagem dessa imagem aqui, ela ficou uma postagem ainda inconsistente para levar você, por exemplo, para os primeiros resultados de pesquisas do Google, tá? A imagem veio, beleza, mas para as pessoas acharem ela na internet, aí já é outro assunto, tá? Então, isso daí já deixa a desejar.
Vou voltar para o Sublime para a gente ir estruturando essa imagem aqui. Lembrando que a qualquer momento, professor, eu não entendi, explica novamente. E aí eu vou explicando para vocês, tá? Então, próximo passo aqui, tá? Depois desse PNG aqui, eu vou colocar um Alt, tá? Então, esse Alt, eu vou criar uma descrição, a respeito da imagem. Então, eu posso colocar aqui posso colocar um texto explicando a respeito da imagem. Então, se eu colocar aqui, ó, Microcamp, por exemplo, tecnologia, uma barrinha aqui, um minuto. Franquia número 1 no quesito educação profissionalizante, por exemplo. Eu posso colocar essa informação. Então, se alguém estiver procurando por franquias, ou posso colocar aqui a melhor franquia, por exemplo, vou até colocar aqui a melhor, até mais interessante, melhor franquia no quesito profissionalizante, tá? Então, quer dizer, eu posso fazer essa descrição, ó, eu vou salvar, tá? Eu vou salvar, e lá no navegador, deixa eu compartilhar com vocês aqui, no navegador. Observa que, visivelmente, isso não muda nada para o usuário final. Mas qual é o interessante da gente colocar essa informação? O nosso intuito principal é exatamente o Google, tá? E não o usuário final. Então, o usuário final não vai perceber nada. Agora, para o Google, isso daí é de relevância porque já existe uma certa descrição a respeito da imagem. Eu posso colocar, tá? Se for o caso. Oi, Daniel. Daniel, tá cortando, Daniel. Isso é o Daniel mesmo. Esse alt aí, ele pode ser usado também tanto quando for para inserir um vídeo, um áudio, alguma coisa assim do tipo? Exatamente. Deve, na verdade, tá? Então, esse alt aí é exatamente para você passar uma informação. Então, a gente usa esse alt objeto. Pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser um áudio, né? Então, você pode utilizar ele para qualquer forma, tá? Na questão do título aqui, do título basicamente é a questão de logo, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui logo, não necessariamente eu preciso colocar um tracinho, microcamp. Então, isso daqui, na verdade, é um título. Agora aqui, o usuário, ele vai pesquisar, tá? Uma coisa que eu pesquisando, eu percebi é o seguinte, poderia se colocar, olha só, poderia, mas não pode, na verdade, a gente colocar aqui o telefone, número aí, tá? Só que para o Google colocar esse número aqui, ele infringe regras, tá? Então, por exemplo, eu vou salvar aqui para mostrar para vocês lá na descriçãozinha como é que ele vai aparecer lá agora. Ó, observa quando eu paro o mouse em cima da logo agora, aparece lá o logo Microcamp 82 e tal. Então, esse número de telefone, ele infringe as regras do Google. Então, deve colocar, tá? Por isso que é bom e às vezes até na postagem, porque quando a gente vai fazer essa postagem, digamos,
Aqui travou. E de vocês? Está travado também? Também parou de vez do professor, nem áudio, nem nada. Aqui também E travou também tudo. vai ser... Não. Um de cada vez, um de cada vez. Isso, um de cada vez. Vamos lá, quem fala primeiro. A tela travou, professor. Saiu agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se foi a minha internet, viu? Agora voltou. Mas tá Verificar. cinza. A cinza, deixa eu verificar, viu? Se é o meu, como é. Certo. É possível que tenha sido, né? É possível que Voltou, tenha sido professor. porque aqui os valores... Pronto. É porque aqui os valores dele estavam um pouquinho altos, mas agora já baixaram. Ele estava aqui em 110, 202, ele baixou para 51. Então é possível que essa falhazinha tenha sido a minha internet. Vamos lá. Pessoal, outra coisa que nós podemos fazer aqui é através... Nós podemos fazer, na verdade, ou através do CSS, através do próprio HTML, tá, pessoal? Por exemplo, se eu quero alterar a largura e a altura da imagem, eu vou fazer no HTML e eu vou fazer no CSS para vocês verem a diferença. Eu, particularmente, prefiro no CSS, mas talvez vocês achem até mais fácil no HTML. Por exemplo, aqui depois das aspas... Professor, a tela do senhor tá bugando, ela tá entrando e saindo. Uma hora ficar cinza, outra hora ficar preta. Eu não sei se nos outros estão assim, mas o meu tá. Tá para todo mundo assim, pessoal? Pessoal? Todo mundo consegue visualizar a tela do Sublime aí, pessoal? Vamos lá, dá um feedback aí, por favor. Oi? Rian não está vendo a tela do... consegue. Eu vou Não, mas a tirar questão é do que Sublime, a tela tá entrando e saindo do Sublime, ela não tá ficando. Tá. Eu terei aqui, deixa... A minha tela agora aí, a minha imagem, ela fica entrando e saindo também ou só era o Sublime? Só tá meio lenta. Agora deixa eu ver se a internet tá aqui. Tá lenta também aqui. Vamos continuando aqui. Qualquer coisa vocês me chamam aí e dão uma verificada no que foi. Certo. Mas os meus pings aqui subiram novamente, então que essa questão de estar travando seja aqui em casa, tá? Vamos lá. Então, para a gente colocar aqui a largura e a altura, por exemplo, eu posso colocar a largura, digamos que eu queira uma tela, por exemplo, de 300 de largura, tá? E a altura eu quero ela, por exemplo, colocar aqui 250, tá? Observa que no HTML não precisa a gente colocar pixels, tá? Porque a unidade padrão do HTML vai ser o pixels. Agora, por que eu não gosto, né, de utilizar o HTML? No CSS a gente pode trabalhar com a questão de responsividade. Por exemplo, eu vou colocar um pouquinho maior, na verdade. Eu vou colocar aqui, ó, 700, tá? E eu vou colocar aqui 500 para mostrar para vocês como é que funciona quando a gente coloca dessa maneira, tá? Eu vou salvar. Vou compartilhar a tela do navegador. Vou atualizar aqui a página. Observe que a imagem ela ficou mais distorcida. Deixa eu aumentar a altura dela, porque o 500 ficou pouco. Deixa eu colocar 600 aqui, porque eu tenho certeza que ele vai ficar melhor. Tá? Ficou muito achatado aqui. Ainda ficou quase. Eu vou colocar 650. Vou mais. Olha só, tá? Eu vou reduzir o tamanho da imagem. E aqui, ó, quando eu reduzir a tela, tá? Então, quando eu reduzo a tela? Hein, pessoal? Vocês conseguem visualizar aí quando eu reduzo a tela,
Vocês estão vendo aí que a imagem ela fica cortada? Sim, tô. Pronto. Então, quer Tá dizer o travando um seguinte, pouco, mas eu essa tô. imagem, pronto. O que é que acontece aqui? Essa imagem ela não está responsiva. E responsividade é algo que o Google preza muito, que é a questão seguinte, a possibilidade de qualquer usuário ter acesso ao seu projeto, à sua aplicação. Então, se a pessoa tem um celular pequeno, ele vai visualizar e vai manter a formataçãozinha correta. Se a pessoa usa no tablet, vai usar, por exemplo, numa tela grande, vai estar ajustada. Então, isso não é responsividade. Aí eu vou mostrar para vocês. Através do CSS, a gente consegue manter essa responsividade aqui, tá? Então, vamos ver lá como é que a gente faz isso no CSS, o que eu acho interessante e, obviamente, mais correto também da gente fazer, tá? Então, voltando aqui para o Sublime, eu vou apagar essa partezinha aqui da largura e altura, tá? E agora eu vou fazer da seguinte maneira. Vocês lembram lá que nós tínhamos 3 formas de trabalhar com CSS. Alguém me recorda aí, alguém fala para mim aí quais são essas 3 formas. E aí, quem lembra quais são as 3 formas de se trabalhar com CSS? CSS interno e o CSS externo. Isso. Interno, externo, tem outro ainda. Interno, externo e... Ué, tem outro? Dois não. Dois. É só 2, não? Oi? É só 2, não? Não, são 3. Pois pra mim o Não, senhor são falou 3 só o formas. externo e o interno. Existe o interno, existe o externo e existe o inline. Ah, o senhor não falou não desse. Pronto, falei. Claro que falei. Inclusive é o que a gente usa bastante. Por exemplo, aqui, ó. Olha só. Alguém lembra? Ó, eu vou mostrar aqui para ver se vocês lembram. Por exemplo, o inline é esse daqui, ó. Style, tá? E aqui eu defini a largura, por exemplo, vou colocar aqui, ele está ocupando, ao invés de eu usar pixels, que é uma unidade fixa, tá? Eu vou usar... Professor, Então eu vou... Oi? eu não entendi não. Qual é o outro? Tipo, a outra forma de trabalhar com CSS? Pronto. Inline, tá? É o inline. Observa que eu já estou fazendo aqui na linha 1, tá? Então, o inline é quando o CSS está dentro da própria tag. Ok? Entendeu aí? Deu para ouvir? Não, entendi não. E a tela tá travando de novo. Mas dessa vez minha internet agora tá boa. Ó, o inline é o CSS que a gente trabalha, tá? Dentro da própria tag. Observa que eu abri aqui um style ou CSS dentro da própria tag IMG. Esse é o inline, tá? Existe o abre a, por exemplo, largura. Vou mostrar que existe, digamos que vai dar no mesmo aqui, ó. E eu vou colocar altura. Vou colocar aqui 600 pixels, por exemplo. Geralmente a altura a gente usa pixels, a não ser que nós tivéssemos criado uma div para colocar essa imagem dentro dela, tá? Mas geralmente nós usamos assim. Então, ó, vou salvar. Isso daqui é um inline, tá? É o CSS inline. E aí a gente vai fazer aqui o mesmo teste que nós fizemos com o anterior, para vocês verem o comportamento que ele vai assumir. Olha só, vou aumentar, observa que a imagem cresce. Agora eu vou diminuir, ou seja, aumentar e diminuir, e vocês podem observar aí que a imagem ela vai se ajustando ao tamanho da tela. Tá vendo aí, ó, que o tamanho, a imagem ela não fica cortada mais, Voltou. ela se ajusta. Isso, ela ajusta o tamanho da tela. Entenderam aí como é que se faz? Sim, Professor, pessoal, você pode falar de novo que a minha internet tem uma caída aqui e estava reconectando. Pronto, tá certo. Ó, veja E bem. não está aparecendo na tela do computador.
Deixa eu ver se é a minha internet. Dessa vez foi a minha que caiu, deu uma queda e reconectou. Ah, pronto. Ele vai mostrar aí, porque quando deu essa queda aí, é provável que ele ainda esteja se restabelecendo, tá? Quando aparecer, tá sendo visualizado, Daniel, a tela do navegador. Tá, Assim que certo. aparecer aí, você me avisa, tá? Pessoal, todo mundo já, além do Daniel, os demais conseguem visualizar a tela do navegador? Consigo. Também consigo. Pronto, tranquilo. Perceberam aí que todas as vezes que eu aumento ou diminuo a tela do navegador, essa imagem ela vai se reajustando? Não é isso? Não é isso que está acontecendo aqui, ó. Aumenta e diminui e a tela ela vai se reajustando. Então, isso é responsividade, tá? Então, isso daí o Google, ele preza por uma aplicação onde ele vai se adaptar a qualquer dispositivo, tá? Então, essa é a maneira correta da gente trabalhar, tá? Eu vou voltar aqui, vou compartilhar o Sublime para a gente ver que nós vimos aí um CSS interno, tá? Aliás, um CSS inline. E agora eu vou mostrar para vocês o externo, aliás, o interno, que ele vai acontecer basicamente a mesma coisa, tá? É só porque existe mais Voltou uma a forma tela. de você... Pronto, tá no Sublime, viu, Daniel? O CSS interno, a gente já faz aqui, ó, dentro do header, tá? Então, ó, eu vou abrir aqui um style, ó. Eu vou... E isso daqui é o CSS interno. Aquele primeiro foi o inline, esse é o interno, porque é dentro da própria página, tá? E aqui eu vou colocar, ó, largura, por exemplo, ó. Cadê? Oi? No caso, Oi, pode assim, falar. aquela forma de trabalhar que o senhor mostrou aí, ela vai ser a Sim. tag style toda vez? Todas as vezes, exatamente. Todas as vezes será uma tag style, tá? Cadê aqui? Não foi aqui. Curiosidade aqui. Deixa eu apagar e fazer de novo. Deixa eu liberar alguém que está entrando. Tá lá. Ai, meu Deus. Ih, Tá? Dentro da tag style. Que curiosidade que ele não está mostrando aqui. Era para ele já mostrar aqui a largura. Vou colocar o Wzinho aqui, ele já. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Tá? É bem curioso, bem curioso. Deixa eu só verificar aqui um detalhe. Deixa eu ver aqui se eu errei. Eu creio que não. Não, isso aqui não. Deixa eu pegar um outro aqui só para dar uma conferida, mas peguei o mesmo aqui. Deixa eu só verificar, porque ele já era para ele aparecer Deixa eu ver aqui. Aqui, tá certo. Ah, sim, não, aqui, agora eu que dei uma cochilada aqui. Vamos lá. Tava em outra lembrança aqui, ó. E no CSS interno, observe que eu abri a tag style, tá? E aqui eu vou formatar a tag. Então eu vou ter que abrir aqui, ó, img, tá? Ó. Vou abrir as chaves e aqui eu vou dizer qual vai ser o comportamento que o img vai ter. Então ele vai ter uma largura, por exemplo, como eu coloquei, de 70%, tá? Se eu colocar, vou colocar aqui o mesmo valor que eu usei. Eu vou usar, acho que foi 600, vou colocar 650.
650, oh meu Deus, 650px, tá? E aqui um ponto e vírgula. Eu posso criar uma borda, eu posso fazer um monte de formatações aqui dentro, tá? A fim de melhor estruturar. Eu vou salvar aqui, vocês vão ver que o comportamento vai ser o mesmo. Então, existem várias formas de você fazer a mesma coisa. Agora, claro que, observa ó, que ele vai se ajustar agora, vou aumentar, vou diminuir, e observe que a imagem ela vai se reajustando, tá vendo? Ó? Então, o correto é trabalhar com porcentagem e não com pixels, tá? Uma observação aí, vocês viram que eu trabalhei a altura, eu trabalhei em pixels. Por quê? Porque uma altura de uma página mesmo, ela não tem uma especificação exata, que vocês já sabem que ela pode crescer muito. Então, não tem um valor exato para você ter como parâmetro, tá? Por isso que eu usei em pixels. Agora, suponhamos que eu colocasse uma tag, por exemplo, uma tag div, e colocasse a imagem dentro dessa div, e essa div eu definisse que ela vai ter, por exemplo, 700 pixels de altura, aí a imagem eu podia dizer que ela ia ficar em 100%, porque ela ocuparia todo o espaço da div, tá? Então, nesse caso aí, por isso que eu utilizei o pixels ao invés de porcentagem. Outra coisa, pessoal, que nós podemos fazer até mesmo para passar algumas informações para a imagem, tá? É a gente utilizar, ou melhor, encapsular, a gente chama de encapsular, essa tag IMG com uma tag chamada figure, tá? Porque a tag figure possibilita, inclusive vou fechar ela aqui, ela possibilita que a gente coloque legendas na imagem. Então, por exemplo, vou colocar aqui, tá? E ela permite que a gente coloque uma tag chamada Fig Caption. Que esse Fig Caption aqui é exatamente a gente poder colocar abaixo dessa imagem uma legenda, tá? Por exemplo, esse texto que eu coloquei aqui, Microcampo Tecnologia, melhor franquia, aqui, a melhor franquia no quesito educação profissionalizante, por exemplo, vocês viram que o usuário final ele não viu, tá? Ele não viu. Então, o que é que eu posso fazer? Aqui dentro, vou até copiar aqui, ó. Aqui dentro desse Fig Caption aqui, eu vou aqui e posso fazer um Ctrl V. Eu posso até definir, por exemplo, digamos aqui, ó, que esse Fig Caption ele vai ser, por exemplo, um H3, digamos assim. Eu vou transformar ele em um H3, porque aí ele já fica um pouquinho maior. E agora você pode observar, ó, por exemplo, vou fazer um Ctrl S, e agora essa informação ela vai legenda naquela imagem. Então, isso também é um recurso interessante para você estruturar o... Ó, observa... Copiei o título também. Deixa eu só tirar aqui o título que eu copiei sem querer. Deixa eu só tirar aqui. Ficou o título, logo... Aqui é o microcampo. Deixa eu tirar ele aqui. Vamos. Então, observa que, nesse caso aí, ó, a legenda ela já ficou abaixo da imagem. Talvez você disse, professor, mas por que a imagem, digamos, o texto não ficou mais... Pessoal, se vocês observarem, a imagem da microcampo, eu até selecionei aí, observe que é um retângulo transparente, quem criou lá, criou como uma página, por exemplo, tá? Então, por isso ele dá essa distância. Se o nome educação, por exemplo, não tivesse esse espaço abaixo aqui, o nome, ou melhor, a legenda, ela iria subir. Coisa que nesse caso não subiu por esse fator aí, tá? Mas observa que aqui, deixa eu subir aqui, tá? Fica melhor. Observa que já apareceu lá, ó, melhor franquia e tal. Então, quer dizer, ele já deu essa legenda aqui. Eu posso estruturar, por exemplo, ainda mais esse quesito aqui, ó, essa imagem para ela ficar melhor disposta. Então, vamos fazer aqui uma estruturazinha aqui para ver se ela fica mais bonitinha. Tá? Vamos voltar ela aqui. Lembrando que a qualquer momento vocês podem dizer, professor, não entendi, professor, revisa aí novamente e tal. Vamos lá. Então, ó, digamos
tá, pessoal? Eu vou fazer uma reestruturação aqui. Digamos que essa tag figure, eu vou colocar ela, por exemplo, eu posso definir um CSS também para ela, tá? E esse CSS ele pode ser interno ou externo, quem diz somos nós. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer um interno, tá? Então eu vou colocar lá, ó, figure. Vou abrir aqui e eu vou definir da seguinte maneira, tá? Que a tag figure, ela vai estar... eu vou até dar uns ajustes aqui, tá? Eu vou colocar que ele vai ocupar 60% da tela. Oh, meu Deus. Vamos lá, 60% da tela, tá? Eu vou reajustar o de cima. E eu vou dizer... Ela vai ter, por exemplo... Vou colocar aqui. Pixels. Não, vou colocar 550. 550 pixels. Ou melhor, vou colocar 550 pixels. Beleza. Aí na imagem eu vou só reformular, por exemplo, se a largura tem 60%, que é a figura e a imagem está dentro da figura, então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir essa largura da imagem. Eu vou colocar, por exemplo, que ela vai ocupar agora 50% da tela, por exemplo, tá? Ou melhor, eu vou deixar os mesmos 60% da tela. E a altura eu vou diminuir. Eu vou dizer que essa imagem ela vai estar a, por exemplo, 500 pixels. Aliás, mentira. Eu vou colocar aqui que ela vai ficar a 80%, tá? Aí você vai dizer, mas por que o 80%? Então, é 80% sobre o valor de 550, tá? Então, ele não vai ocupar a altura toda. Eu posso colocar, por exemplo, nesse Fill Caption, eu posso colocar um background, por exemplo, color. Deixa eu pegar aqui pesquisar aqui uma corzinha bonitinha, tá? Porque eu não lembro das corzinhas mais bonitinhas. Deixa eu procurar aqui. Fazer um background aí para ele se destacar legal. Só um instante. Vou pegar aqui um verdezinho. Vamos lá. Beleza. Então, ó, se vocês observarem no HTML, quais são as tags que nós temos? Nós temos uma tag body, nós temos uma tag figure, que eu acabei de configurar, a tag img, que a gente já configurou, tá? Tá faltando o quê? A tag fig caption aqui, tá? Então, falta a gente configurar ela. O que é que eu vou fazer? Mais abaixo, eu vou aqui colocar um fig caption. Errado. Cadê aqui? Penudo. Observe que ele não tinha encontrado, por isso ele não mudou de cor. E o Sublime, ele nos ajuda nesse quesito, tá? Aí, primeiro, eu vou colocar aqui, ele vai ter um background color. Vou colocar uma corzinha mais escura aqui. Vou pegar aqui uma corzinha mais escura. Vou pegar uma cor aqui que... Aliás, deixa eu ver aqui. Ô, professor. Oi, pode falar. Eu vou ter que dar uma saída agora, vou ter que buscar meu irmão na casa da professora dele. É um pouco longe, eu não sei se eu volto não. Dá mais de meia hora para ir e vir. E pode não esperar mais um pouquinho, meu brother. Pronto, vou esperar até 11 horas. Não, tranquilo. Beleza. Vamos lá. Aqui dentro desse... Sim, já coloquei isso daí, tá? Ainda tem a tag H3, tá? Então, eu vou aqui, ó, crio um H3. E aqui eu vou dizer o seguinte, tá? Que fonte... Aliás, color, tá? Eu vou colocar aqui um white, ou seja, vou colocar um branco aí. Vou colocar um text, vou colocar center, ok? Vou colocar só isso daí.
Beleza, vamos ver lá o comportamento. Então, se vocês observarem o seguinte, no HTML, eu abri uma tag figure, abri uma tag img, abri uma tag figCaption e abri um H3. Através de um CSS interno, eu configurei cada uma delas, ó, o IMG, o Figure, o FigCaption e o H3, tá? E a gente vai ver lá o comportamento, qualquer coisa a gente faz alguns ajustezinhos aqui, ok? Então, se por acaso alguém não entendeu, professor, não entendi, explica novamente, e a gente explica, tá? Deixa eu ver aqui. Vou atualizar. Observa que o tamanho da imagem ela ficou bem pequena comparado àquele retângulo que foi da tag figure. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir a tag figure, tá? Muito embora já sei que ela ocupa um espaço, tá? Ó, não é só isso daqui, ó. O espaço da imagem é esse daqui, ok? E para dar um destaque aqui, eu posso simplesmente dar umas tags BR aqui para ir descendo do texto, né? Para ficar esse chapadão aqui de uma outra cor. Muito embora essa cor ela não combinou. Então, deixa eu aproveitar aqui, pegar uma cor mais escura, ver se eu encontro aqui uma cor mais escura. Deixa eu ver aqui. Vou colocar esse daqui que eu acho que ele vai combinar melhor, tá? Vamos lá para o Sublime novamente. Fazer alguns ajustes. Então, no FigCaption eu vou colocar essa cor. Beleza, vou deixar essa cor. Agora, interessante que a imagem, porque o FigCaption está 60% da tela. Aí ele está usando 60%. Ah, entendi aqui, ó. Isso aqui é 100%, tá? Eu quero que ele use 100% da largura, tá? E 80% da altura, tá? Então, acho que o erro foi isso daqui, para ele ajustar um pouquinho mais. A questão aqui do FigCaption, para ficar aquela corzinha, tá? Eu vou fazer só isso daqui, ó. Vou usar um BR aqui, porque o BR é uma quebra de linha, ó. Então, eu vou só colocar aqui um BR para ele ficar um pouquinho mais largo lá. É questão só de ajustes, tá? Então, deixa eu só ver aqui como é que tá, porque aí já fica mais interessante. Tranquilo. Eu vou só, ao invés de eu colocar 100% da imagem, vou colocar 90% da imagem, porque o 100% a imagem ficou muito esticada aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, tá? Ó, observa que agora, ó, ficou a legenda lá embaixo, ó, ficou mais interessante, tá? Ó, a imagem ficou mais interessante e, digamos, nós criamos aqui tipo um bannerzinho, tá? Aí vem um quesito, tá? Até um aluno me perguntou em uma outra aula. Professor, um banner como esse, nós poderíamos fazer no Photoshop e já trazer para cá? Ótimo. Você poderia fazer isso já no Photoshop, tá? E já trazer ele prontinho para você não ter que fazer aqui, tá? E aqui ficaria mais fácil, porque até mesmo a questão da organização. Não teria, por exemplo, se você observar aqui o logo da Microcamp, ele não está centralizadozinho aqui no centro desse verde aqui, tá? Ele não está centralizado. Então, se ele não está centralizado, simplesmente pelo fato da gente ainda ter que ajustar esse alinhamento aí. E se você fizer ele lá no Photoshop, isso daí fica assim, vai ficar mais interessante, tá? Por exemplo, eu vou diminuir aqui uma largura aqui desse verdezinho aqui para ver se ele fica mais. Deixa eu ver aqui, viu? Vou colocar aqui 10 px. Só fazer um teste aqui para mostrar a vocês aqui. Só um instante. Ó,
Se vocês observarem, eu diminuí, ó, o texto lá, como ele está centralizado, ele já ajustou toda essa parte, tá? A imagem, eu coloquei lá um padding, ou seja, eu pedi para ele afastar um pouquinho do canto esquerdo em 10 px. Foi pouco, tá? Aí eu vou só colocar aqui 20 px para ver se ele vai mais para o... Daqui a pouco eu mostro para vocês o código. Tá? Observe que ele já veio mais um pouquinho, ainda não é o suficiente. Tá? Eu vou colocar agora 30 px para ver se ele fecha aqui no valor exato. Pronto. Observe que a imagem agora ela ficou no centro da imagem, no centro desse verdezinho aí. Então, quer dizer, observa que dá um certo trabalhinho para você fazer, não é tanto, né? Mas um certo trabalho para você fazer. Então, para você não ter esse sofrimento, poderia, digamos, já fazer lá no Photoshop. Tá? Então, por exemplo, digamos que você vai fazer aí um banner de um produto e você queira, por exemplo, deixar ele mais destacado, por exemplo. Então, tudo isso nós podemos fazer lá no HTML. Mas lembrando, HTML e CSS, né? Mas lembrando que tudo isso poderia ser feito lá no Photoshop, tá? Então, ó, só para a gente ter aqui uma estrutura melhor, observa aqui, por exemplo, aqui na linha 30, depois do Fig Caption, por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, um H2, tá? Lembrando que o H2, ele é um título com a segunda maior relevância, né? Então, o H1 é o texto mais importante da página, que também aconselha que se use apenas um H1, tá? Em seguida vem o H2, aí depois vem o H3 e assim sucessivamente, ok? Vamos lá. Continuando aqui, digamos que eu coloco aqui, ó, faça parte, vou colocar maiúsculo, tá? Faça parte. Faça parte, você também. Por exemplo, vou colocar ela dessa forma aqui. Tem uma tagzinha no HTML que ela é chamada aqui, ó, de mark. Deixa eu colocar minúsculo aqui. Mark, tá? É o nomezinho da tag. É aquela tag como se você usasse um marca-texto para colocar ele como destaque aqui, ó. Então, vou salvar, vou compartilhar. Ó, observa lá que faça parte você também. Ficou preto, tá? O espaço também aqui não ficou, digamos, ficou muito colado em cima. O correto seria a gente colocar um BR também antes dele, tá? Porque colocando um BR, ele vai abrir um espaçozinho lá em cima. Deixa eu colocar aqui um BR. Eu, particularmente, não gosto muito dessas informações que ficam muito próximas umas da outra. Eu prefiro fazer ela mais organizada, tá? Se eu quero empurrar esse faça parte um pouquinho para o centro da tela, não precisa ele ir totalmente para o centro, tá? Eu vou fazer aqui a alteração e depois eu só, digamos, mostro para vocês lá no códigozinho como é que fica, para não ficar essa tela de ir e voltar, tá? Eu comento o que foi feito. Então, primeiro, eu criei um H2, então lá no CSS interno eu também vou abrir um H2, tá? E esse H2 eu posso definir, por exemplo, color, eu posso definir que a cor, por exemplo, vai ser um branco, tá? Eu vou colocar aqui um padding left, ou seja, um espaçamento que vai ser criado a partir da borda esquerda. Eu vou colocar aqui 20 px, 20 pixels. Poderia trabalhar em porcentagem também, ok? Vou salvar aqui para vocês verem aqui. Ele não aceitou o texto em branco aqui, curioso, mas tudo bem. Deixa eu ver só se eu errei ou... Não, tá certo. E talvez ele não aceite devido aos marcadores. Mas observa aí que já ficou uma imagem mais estruturada, ó. Já ficou uma imagem com uma informação maior, tá?
E lembrando que ele está responsivo. Ó, se eu for diminuindo, ele vai ajustando. For aumentando, ele aumenta também. Pessoal, entenderam a respeito da gente estruturar uma imagem a este ponto aqui? E, pessoal? Eu entendi. Eu queria que o professor explicasse a tag figure de novo. Professor, a questão quando eu estava abrindo Aqui. no meu computador, quando o senhor botava para abrir o Sublime aí, ele não estava indo. Então, acho que só quando o senhor lançar vídeo aula no YouTube que vai dar para eu ver. Ficava travando a tela quando o senhor ia pro Sublime. Beleza, mas eu olhando aqui minha internet não foi não, viu? Mas eu vou comentar aqui novamente, tá? Eu vou fazer esse comentário aqui. Aí, olha só. A tag figure, não foi, Jéssica? Você pediu? Olha só. A tag figure, eu poderia colocar a imagem lá. Eu poderia colocar a tag imagem só essa da linha 33, tá? E a imagem ela vai ficar lá. Só que a imagem, ela não vai ter mais conteúdos, por exemplo, ela não vai ter mais informações. E todo esse texto que nós colocamos aqui, tudo isso o Google ele vai monitorar. E ele vai dizer o seguinte, bom, essa pessoa criou um site onde as informações estão sendo colocadas de maneira muito clara. Então, me passou confiança, eu vou indicar. E aí, essa indicação dele é exatamente colocar nos primeiros resultados do Google. Tá? Então, a tag figure é porque, assim, ela envolve a tag imagem. Por exemplo, observa que eu coloco a tag figure na linha 32 e eu só vou fechar ela na 41. Por quê? Porque tudo que está dentro dela, ela pertence à tag figure e, por isso, ele torna-se basicamente como se fosse um objeto só. Muito embora a gente possa trabalhar individualmente com cada um dentro da tag figure. Mas observe, é como se ele se transformasse em um objeto só. Então, por exemplo, se eu quero colocar a tag figure mais para o centro da página, não precisa eu levar objeto por objeto. Não precisa eu levar a imagem, não precisa eu levar o H2, não precisa eu levar o H3, não precisa eu levar o Fig Caption. Eu vou levar só a tag figure. Por exemplo, aqui, tá? Digamos aqui, ó, tag figure, ó, começa aqui na linha 12, tá? E observa aqui, ó, foi colocado lá a cor, digamos que eu queira colocar ela mais para o centro da tela. Digamos eu vou colocar aqui, ó, um padding, tá? Por exemplo, um padding left esquerda, então padding é o distanciamento da borda, tá? Ou seja, da margem. Então eu quero empurrar ela mais para o centro. Eu posso usar pixels, eu posso utilizar porcentagem. Por exemplo, eu vou colocar aqui, eu já vi lá que deu um ajuste, vou colocar 30 pixels, tá? Poderia ser porcentagem, um valor, mas porque eu já vi ali que o 30 ele vai ajustar legal. Ó, vou fazer um Ctrl S, detalhe, tá? Nesse período que vocês estavam visualizando a imagem e eu comentando, a única coisa que eu fiz aqui foi criar, ó, na linha 37, um H2, tá? Ó, criei um H2 com o nomezinho Faça Parte Você Também, tá? E criei a tag mark aqui, ó, que é aquela de realçar com o amarelo. Que isso daqui nós poderíamos colocar qualquer cor, tá? Poderíamos colocar qualquer cor. Criei essa tag aqui, aí através do CSS interno, ó, eu fui lá, fiz a declaração do H2, eu disse que a cor ia ser o white, mas ele não aceitou, eu acho que por causa da marcação, tá? Ele não aceitou. E eu coloquei um padding left para distanciar ele um pouquinho, tá muito próximo. Foi a única coisa que eu certo. Agora aqui na tag figure, por exemplo, ó, eu coloquei também um padding left, ou seja, um distanciamento da margem esquerda de 30 pixels. Tá? Se não for o suficiente, a gente aumenta até deixar ele onde nós desejamos. Então, ó, vou fazer lá o Ctrl S e agora vamos ver o que é que acontece. Por exemplo, tem uma mensagenzinha aqui, deixa eu só verificar. Tranquilo. Beleza. Ô, Daniel, antes de você sair, me diga que eu vou fazer a frequência, tá? Sim, certo. No caso, a professora dele já mandou mensagem para mim, eu tirei print e mandei lá no grupo para provar lá. Tá lá. Pode fazer agora. Já tô atrasado. Peraí, deixa eu só mostrar aqui. Pronto, deixa eu só fazer aqui, eu mostro.
Observe que a tag figure aí, tá? Observe o figure é esse verde claro. E todo o espaço, na verdade, aí é o figure. Eu, para distanciar um pouquinho, ó, na verdade, ele só aumentou ali um pouquinho embaixo, ele uma falha, então não ficou legal, tá? Então, nesse caso aqui, vamos tirar lá que aquele distanciamento lá, ele não foi legal colocar. Então, deixa eu apagar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Viu alguma coisa nessa tela? Não vê. Ele não aceitou, tá? Não dá pra ver nem os códigos. Deixa eu Qualidade é tudo. liberar o Daniel para a gente fazer outra implementaçãozinha aqui que é muito útil e eu já explico para vocês sobre ela. Deixa eu só fazer a frequência aqui. Só um minutinho. Vou enviar aqui. Daniel, tá liberado, tá? Certo. Aí, se der Tchau. tempo Depois de eu dou uma você olhada voltar... lá no YouTube para ver, ver a se parte der dos tempo códigos que não deu para ver direito. Tá, mas se der tempo, pode voltar, tá? Certo. Dando tempo aí, pode voltar. Pessoal, continuando aqui, tá? Aqui na linha 40, onde tem o BR, tem um outro recurso que o Google ele prevalece muito, que é a questão de citação. Ou seja, você citar algum outro site, que é a questão de link, né? Você, dentro da sua página, você usar conteúdos de outras páginas, tá? E você linkar. Então, o Google, ele preza muito, e todo site que tem essa questão de você dar como referência outros sites, isso quer dizer que você ganha crédito, tá? Você ganha crédito e as pessoas também lá, ou seja, os outros sites também vão ganhar crédito. Mas tem que ter um detalhe o seguinte: o que você usar como referência, ele vai ter que existir. Por exemplo, não basta eu colocar um monte de link no meu site, porque existe uma prática que é chamada de Black Hat, eu vou explicar para vocês lá na frente, que é uma prática onde é repudiada pelo Google. Então, quem faz essa prática de forçar a ganhar pontuação com o Google e o Google perceber, ele pode ser banido, ou seja, o Google ele vai deixar de dar o site como resultado. Vou explicar isso lá na frente, tá? Agora, os sites, eles têm que ser verdadeiros. Se você dá um link como resultado, esse link ele vai ter que existir. Porque se alguém clicar e não direcionar para lugar nenhum, quem se ferra é você. Quem vai perder pontos é você. Então, vai ter que funcionar. Aí, olha só, vou colocar aqui uma tag A, aqui abaixo, tá? E eu vou colocar o link. Por exemplo, http://www.microcamp.com.br. Só uma observação, tá? Quando vocês forem colocar um link, esse link ele tem que ser descrito com toda a sua estrutura. O HTTP, o dois pontos, duas barras, tem que ser toda aquela estrutura. Professor, se eu colocar só o www.microcamp.com.br, vai funcionar? Não, tá? Ele não vai destinar para lugar nenhum. E aqui eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um sinalzinho de mais. E vou colocar aqui, ó, saiba mais. Tá? Oi, pode falar, Jéssica. Eu não entendi esse negócio de inserir um link. Pode repetir, por favor? Posso sim. O que acontece, Jéssica? Um livro, por exemplo, quando ele vai ser escrito, o que é que vai dar credibilidade ao escritor do livro, tá? O que vai dar credibilidade são as referências, ou seja, aquele escritor, ele tem essa visão de pensamento, esse posicionamento a partir de quê? Então, tem que ter um fundamento.
entendeu? Então tem que ter um fundamento. Pode observar qualquer livro que você pegar, que ele vai ter lá no finalzinho do livro, tá, as referências, ou seja, o que foi que aquele escritor leu para chegar, ou estudou para chegar até essa forma de pensar. Então, isso são referências. Essa mesma regra acontece para os sites, por exemplo, né? Então, ó, você tem um site, mas o que leva a crer que as suas informações elas são consistentes? Né? Então, você dá... É como se você criasse parceiros. Você está no seu site, mas que você está vendendo um produto e que você quer mostrar que realmente tem aquele produto. Então, você pode direcionar, por exemplo, para o fabricante, um exemplo. Ou uma página do fabricante onde tem uma informação extra. Né? Então, na verdade, eu vou dar uma credibilidade do assunto que você está trabalhando. Então, o Google, ele preza por isso, né? Em que as informações elas sejam consistentes e sejam verdadeiras. Aí, por isso, quando você trabalha com essa questão de link, ou seja, de citar outros sites, citar outros locais que têm esse conteúdo, você ganha com uma confiança maior com o Google. Você ganha ponto, e como as pessoas vão até o outro site, a outra pessoa também vai ganhar ponto. Então, todo mundo ganha. Agora, não pode ser colocado de uma maneira exagerada, ou não pode ser colocado, por exemplo, um link se ele não direcionar para lugar nenhum. Então, o link ele tem que ser verdadeiro. As pessoas têm que clicar e têm que ir para o caminho que você colocou. Entendeu? Ô, professor, mas no caso é assim, se eu tiver o meu site e eu quiser usar o seu site como referência, aí eu tenho que ter o seu link. Eu preciso lhe pagar algum usar o seu site como referência? Não paga nada, tá? É só você pegar o link e direcionar. Inclusive, a pessoa, o outro site, ele nem vai saber que você colocou ele como link, entendeu? Assim, existe uma possibilidade de saber, existe, mas o normal é que ele não vai nem saber. Ele só vai agradecer porque ele está recebendo um número de visitantes maiores, graças, por exemplo, ao seu direcionamento. Então, você não precisa pagar nada. Entendeu? Entendi. Beleza. Ó, vou salvar aqui, vou compartilhar o navegador. Vou atualizar. E observa que lá abaixo... Deixa eu criar aqui uns espaçozinhos, que eu não gosto dessa... Só um exemplo aqui, tá? Criar aqui um hashtag BR, que fica lá no finalzinho, e eu não gosto desse negócio de tudo emendado. Não foi. Só criou mais espaço. Vamos assim mesmo. Observa que lá abaixo tem um nomezinho, ó, Saiba Mais, tá vendo? Ó, que é um link. E, então, ó, quando eu paro o mouse em cima do Saiba Mais, observa que ele já direciona. Ó, cliquei, observa que ele vai abrir o site da Microcamp, entendeu? Então, quer dizer, para cada acesso, quanto mais uma página tiver acesso, maior a credibilidade dela com o Google. Então, se você, por exemplo, tem um site e as pessoas vão lhe direcionar, melhor para você, ou seja, você ganha mais acesso, e as pessoas também que direcionaram você vai ganhar uma credibilidade maior com o Google. Então, uma dica, por exemplo, isso acontece muito nas redes sociais, principalmente para os blogueiros, é a questão das parcerias, né? Então, ó, você me indica e eu indico você. Então, tá aí uma dica que pode ser utilizado sim, e que sem dúvida vai ajudar e muito nesse quesito. Ok? Pessoal, todo mundo entendeu aí como é que funciona? Hein, pessoal? Todos entenderam? Ó, Entendi. pronto. Ótimo, perfeito. Então, vocês podem observar aí que existe muitas, como é que eu posso colocar aí? Muitas ferramentas, muitos recursos para você estruturar um site. Se você observar que uma simples imagem
Existe tanta, digamos, tanta estrutura que pode melhorar o ranqueamento do seu site apenas numa simples imagem. Então, imagina questão de texto, de vídeo, né? Então, a dica, por exemplo, se o seu site tem várias imagens, o correto é que todas as imagens elas fiquem bem estruturadas. Então, consecutivamente, o Google agradece e você também, porque você pode aparecer nos resultados do Google. Ok? Tranquilinho aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Tranquilo, né? Beleza. Pessoal, no livro de vocês, tá? Eu fiz esse conteúdo aí da página 132, 130, aliás, lá, 32 e 33. No finzinho da página 33, só aproveitando aqui, tá? Vem conteúdos da página. E esses conteúdos da página, ele envolve o seguinte. Uma coisa também que o Google ele leva em consideração é se o seu código, ou seja, o código que você utilizou aí, o HTML, ele é consistente, tá? E o que seria esse consistente? A questão de ele ser seguro, tá? Nós sabemos que hoje existe empresas, aliás, existem pessoas que roubam, que acessam plataformas de empresa, e essas plataformas, basicamente, é quando existe alguma falha na lógica que foi empregada para o desenvolvimento da página. Tá? E aí tem os especialistas de segurança para fazer também essa estruturação aí. Tá? Não sou especialista de segurança, então não sei dessa forma. Mas existe a questão de estruturar também de uma maneira correta. Às vezes, uma informaçãozinha errada deixa o seu site todo vulnerável a ponto de alguém acessar e roubar uma informação. Não sei se eu comentei com vocês a respeito de um colégio de Maceió que o cara entrou e visualizou as notas do sistema. Foi na turma de vocês que eu dei esse exemplo? Foi. Pronto. Então, por isso vem a importância de fazer isso. O que é que acontece? Existem algumas plataformas que ela vai validar se o seu código ele é correto ou não, se ele é consistente ou não. Eu vou passar aqui para o Sublime. Eita, não era. Já foi, mas não era nem para ter ido agora. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Uma dica, né? Você, por exemplo, eu vou fazer um Ctrl A aqui, que eu seleciono todo o código, e existe uma plataforma para saber se o meu código está certo ou não. Tá? Isso é de qualquer linguagem, viu? Isso é HTML, isso é CSS, isso é JavaScript, isso é PHP, ele vai fazer essa leitura. Ó. Fiz um Ctrl C e agora eu vou compartilhar com vocês novamente o navegador, por isso que eu falei que não era para eu ter ido para aí. Eu vou abrir, vou aqui para o Google, tem um monte de página aberta. Então, o nome do site é validator.w3.org, tá? Existe uma associação mundial, deixa eu ver aqui, validador, cadê aqui, a escrita, Validator, eu acho que é assim, W3, ok, .org, esse daqui, ó. Observe que existe vários. Eu vou aqui, eu acho que é esse de baixo. Vamos lá. Então, a W3, pessoal, ó, esse primeiro link aqui, a W3, ela é um site, tá? Onde ela, aliás, uma organização que ela regulamenta todo o padrão da www, por isso que tem ali, ó, W3. Então, a W3 é uma associação mundial aí que organiza os parâmetros da internet. E aqui nós podemos, por exemplo, validar a URL, que é validar o link, para ver se o link é amigável. Lembra que eu já falei de links amigáveis? Se não falei, mas eu vou falar, tá? Sobre links amigáveis. Então, aqui você pode verificar se esse link ele é correto. Aí, validator by update, ou seja, eu pego o arquivozinho aqui, ó, aquele arquivozinho e jogo ele aqui, ele vai fazer a validação. Ou eu posso pegar o código também, ó, tá?
Então, eu já fiz lá um Ctrl+C, vou fazer aqui um Ctrl+V, vou pedir para checar. Oi? Esse W3, ele serve também se a pessoa quiser colocar o link de um site como aquele que a gente criou no Adobe Spark? Pode sim, pode pegar aquele link ele está na internet, ele é viável, tá? Ele é viável, então você pode pegar ele e testar se ele é um link correto ou não, entendeu? Então, é só ter esse... Ok, beleza. Olha só aqui, ó. Eu joguei todo o códigozinho lá e ele já me mostrou aqui que eu tenho dois erros, digamos. Aliás, não é erro, tá? É só que ele pede para você ter atenção. Então, ele dá uma explicação aí do que é. Por exemplo, como eu sou terrível aqui no inglês, dá para entender mais ou menos alguma coisa do que ele fala, da interpretação, né? Mas não é tudo. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou abrir o Google. Vou colocar aqui, tradutor. Aqui, o texto em inglês, vou fazer um Ctrl+V, aviso. Considere adicionar um atributo language a tag de início HTML para declarar o idioma neste documento. Tá vendo? Então, ele na verdade não é um erro, ele está dando uma dica, tá? De como fazer. A segunda possibilidade é aqui, ó. Vamos selecionar aqui. Ou seja, ele dá uma dica para você ter um conteúdo prontinho. Aviso, o atributo type para o element style não é necessário e deve ser omitido. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Olha só, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó, o element type dentro do style, eu vou tirar ele, ó. Vou pedir para checar de novo. E aqui ele já observa que ele já corrigiu não é um erro, como eu falei, é só um aviso, né? Um aviso para deixar ele mais consistente. E aqui faltaria só, por exemplo, esse último aqui, que inclusive ele dá até um avisozinho aqui a respeito desse language, ou seja, da linguagem, muito embora a gente já defina ele aqui no chasset. Mas tem uma opçãozinha, eu não lembro qual é a tag, mas tem uma tagzinha para se colocar. Cadê aqui a dica dele aqui, ó? Deixa eu ver qual foi a mensagem de novo, que eu já esqueci. Pronto. Então, ó, digamos, ele já me deu o avisozinho aqui, né? Que é para considerar adicionar um atributo language a tag início, ou seja, HTML, para declarar o idioma neste documento. Eu não lembro, então, como eu vou colocar aqui, ó, atributo, olha só, atributo language no HTML. Ele tem, inclusive, ó, o próprio W3 aqui, ó, observe que ele até já me deu aqui, ó, um conteúdo, tá? Para que eu possa adicionar. Então, vamos procurar aqui que a gente acha. HTML, aqui, ó, language, eu acho que é... Agora tem que ver o português Brasil. Ele tá dando FR aqui. Então, deixa eu ver aqui. A língua de vou colocar BR lá. Vamos ver se a gente corrige isso daqui, tá? HTML, vamos lá. Language. Vamos ver aqui se ele vai checar. Pronto, pessoal, ó, observe aí que tá tudo prontinho agora aqui, ó. Tá tudo corrigido. Então, esse sitezinho aqui, ó, de validar, essa alteração eu vou fazer lá no Sublime. Então, eu já
a ferramenta ali já me ajudou a fazer, ou seja, agora eu não cometo mais esse erro, tá vendo? Ó? Eu vou aqui na linha, primeiro, ó, primeira coisa que ele falou, esse type aqui, ele não é, digamos, obrigatório, e aqui no HTML eu vou colocar deixa eu ver aqui, ó, e vou colocar BR. Pronto. Olha lá. Quer dizer que essa página, ela segue todos os padrões e que não existe nenhuma falha, não existe nenhuma, digamos, como é que eu posso colocar aí? Nenhuma inconsistência para gente. Ok? Alguma dúvida ou pergunta? Ligado àquele negócio lá do CSS, como é que ele vai ficar? Começa aí novamente. Se foi apagado na tag lá, que informava que era o CSS, texto CSS, se ele for removido, como é que vai ficar um CSS interno? Jéssica, ele informou lá que aquele atributo texto CSS, ele não é, digamos, obrigatório, tá? Na verdade, o CSS, o que define é a tag style, tá? O que define o CSS é a tag style. Aquele texto CSS é só um atributo complementar, informando que será um texto do tipo CSS, entendeu? Mas lá, de acordo com a boa prática de desenvolvimento, esse atributo ele não é obrigatório, ele não é essencial, tá? Então, aconselha-se que se tire. Agora, a provável possibilidade, né, a indicação de tirar, seja, por exemplo, dele provocar alguma falha de segurança, por exemplo. Eu não sei se é isso, mas se ele dá uma indicação aí, é provável que seja a respeito disso. Entendeu? Mas observe que eu tirei lá o texto CSS, o código não mudou em nada, tá? Eu já salvei, e a gente vai ver agora no navegador, você vai ver que não muda absolutamente nada. Então, ele não é algo obrigatório. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Vou voltar aqui, deixa eu voltar. Ó, atualizo, observe que não muda em absolutamente nada, tá? Fica exatamente da forma que estava. Não influencia em nada. Ok, pessoal? Ok. Ok. Tem outro recursozinho aqui, eu vou voltar aqui do Google, para a gente verificar, por exemplo, a respeito da velocidade com que essa página ela iria ser aberta, tá? Então, vou colocar aqui, ó, page no Google mesmo, tá? Speed. Page test. Page de teste. Acho que é esse daqui. Para dispositivos móveis, o page de ver se é esse. Pessoal, deixa eu só colocar aqui o carregador, que o meu notebook está descarregado. Só um instante. Tá. Vamos lá. Vou clicar aqui nesse primeiro resultado. Vamos ver se é esse daqui mesmo. Tá? Que a gente só é copiar a página também, o códigozinho. Deixa eu ver se é aqui, se ele tem a opçãozinha. Tem a opçãozinha aqui que ele dá o teste. Ele não tá dando aqui. Análise. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, tá? Não. Deixa eu digitar o link aqui direto, porque ele é grande e eu tava com... Vamos lá, barra speed, page test, e só muda esse finzinho aqui, ó. Vamos ver se ele vai. Pronto, ó.
Aumenta a velocidade das suas páginas na web em todos os dispositivos. Só que nesse caso aí, esse teste ele é feito a partir da URL, tá? Então é feito a partir da URL. Ou seja, o código não tem como a gente testar o nosso conteúdo que nós produzimos agora. Mas digamos que eu vou colocar aqui, ó, colocar o da Microcamp, vamos testar aqui, pedir para analisar. Ele vai testar a questão de velocidade, se está tudo certinho, funcionando. É só aguardar. Olha lá, pessoal. O resultado foi 12, tá? Ó, o resultado foi 12. Inclusive, mandar o resultado lá para o pessoal da Microcamp. Olha só. Na legenda aí, ó, de 0 a 49 é baixo, de 50 a 89 é médio, de 90 a 100 é ótimo, né? É bom. Então, ele já dá um resultado aí, já dá para perceber que o site da Microcamp ele é lento, tá, pessoal? Infelizmente, mas observa que tem todos esses testezinhos aí para ele fazer esse conteúdo. Observe que abaixo ele já faz o teste aqui de todas as páginas, então ele já vasculha, dá todas as páginas da Microcamp, ó. Tá, ó. Ele vai dando um relatório. E observe que a partir desse relatório pode se melhorar. Olha, vamos pegar aqui uma outra página só para a gente ver aqui como é fazer uma comparação. Vamos colocar aqui Americanas. Americanas.com.br. Vamos verificar aí. Uma coisa que pode deixar o site lento é a questão de tamanho da imagem. Olha lá. Ele é um pouquinho melhor do que o site para mobile, pessoal. Esqueci de testar aqui para desktop. Ó. Para desktop ele é razoável. Deixa eu colocar lá o da Microcamp novamente para o desktop. Isso aí é o comportamento no celular, tá? O primeiro teste foi o comportamento no celular. Agora é o comportamento no computador. Ele tende a dar um resultado melhor. Ixi, deu pior. Deu mais lento ainda, tá? Ou seja, o site da Microcamp funciona melhor no celular do que... não. Funciona melhor no navegador do que no celular. Basicamente isso, tá? Então, observe aí que a gente pode fazer esses testes. Existe um monte de ferramentas que pode, digamos, nos auxiliar a ter um site rápido, tá? Então, quanto maior for esse valor, inclusive essa ferramenta aqui é do Google, tá? Esse site aqui é do Google. E observe que quanto maior é esse valor, mais também vai ganhando uma credibilidade com o Google, tá? Por isso, a respeito desse valor. Jéssica, você tem o link do seu site, o Vicia, ou alguém tem um link do site de vocês aí de fácil acesso para a gente fazer o teste? Sim, pessoal. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro o da Vícia, que eu acho que eu tenho aqui. Pra gente fazer o teste aqui. Só um minutinho.
Vamos ver aqui. Vamos ver se está aqui, né? O Davi, se não sei. Quem tiver, disponibiliza aí no grupo para a gente verificar. Ah, encontrei aqui o Davi. Pronto, beleza. Eu já faço o teste do seu. Deixa eu copiar aqui para pegar o link certinho, tá? Esse daqui foi aquele que eu fiz, né? Beleza, aquele que eu fiz, vamos testar ele aqui. Eu já pego o seu, Jéssica. Olha lá, ó, diferença, né? 52, então ele não está perfeito, mas está bem melhor do que os demais aí. Deixa eu pegar aqui o da Jéssica, Vícia Jéssica. Vamos pegar o da Vícia. Desktop, vamos ver aqui para o mobile, olha lá que diferença, tá? Ou seja, o comportamento do desktop é perfeito. Né? Se todos os sites ele tivesse essa agilidade aí, olha lá, desktop, Botei. então, beleza, Daniel. Olá, pessoal, o site da Jéssica aí, ó. O site da Jéssica, a velocidade aí, ou seja, o desempenho é surpreendente. Viram lá a diferença dos demais? Agora sim, nós podemos levar em consideração que é um site pequeno, que é uma one page, ou seja, todo o conteúdo está numa página só, então isso daí é levado em consideração também, certo, pessoal? Então, levado em... É o que, professor, que eu tô fazendo? Então, essa página aí, ela faz um speed test, ou seja, ela faz um teste se a página ela é ágil ou não, se ela abre rápido ou não. Então, por exemplo, esse link aí foi do site que a Jéssica montou. Então, ó, o comportamento dele para desktop, ou seja, para computador, uma escala de 0 a 100 é 92, tá? E mobile ele é 56, ou seja, o desempenho é melhor no computador do que no celular. Então, quanto maior o valor, melhor. Certo? Então, ele dá todo um relatóriozinho aí. Tranquilo? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Hein, pessoal? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Sim. Sim, diga. O que é que vocês estão fazendo mesmo? Então, nós já fizemos a verificação. Por exemplo, se o código ele está correto, então percebemos que lá no HTML nós temos esse language BR aí, que é a linguagem BR, tá? E também que o style, que tinha lá o style type, texto CSS, ou seja, o type ele não é obrigatório, isso eu já sabia, mas ele foi recomendável, tá? Recomendável a ser tirado para o texto ficar perfeito. Então, a partir daí, o texto não tem nenhuma falha, né? Nenhum erro. Tá? Então, está tudo perfeitinho aqui, que foi o que nós montamos. Ok? Agora, vamos para a parte teórica, para a gente ver outro bloco de conteúdo teórico. Depois a gente vem para a parte prática novamente. E assim nós vamos seguindo e aprendendo, tá? Pessoal, continuando, tá? Eu não lembro se a gente viu esse módulo na aula passada, mas eu creio que sim.
que foi a questão da descrição da página, né? Eu creio que nós já vimos isso daqui, né? Que foi a meta-name, a gente fazer uma discriminação da página. Nós já vimos. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu destravar aqui para continuar. Vamos lá. Falando sobre keywords. Keywords são palavras-chave, tá? Então, ele diz o seguinte, ó, as keywords também podem ser utilizadas como meta tags, que servem para definir uma lista de palavras relacionadas com a página. Por ser uma meta tag, esta lista de palavras não é exibida para os usuários e somente os robôs de buscas fazem a leitura. Então, na questão da discriminação da página, tá? Nós podemos a meta tag, por exemplo, name e keywords, tá? Exatamente também para ou seja, para definir que são palavras-chave. Observa aqui, por exemplo, vamos lá. Observa aqui, por exemplo, essa linha aqui, ó, e você observa que ele só inseriu, na verdade, um monte de palavras-chave através de uma tag. Por exemplo, onde é que nós vamos fazer isso lá no nosso HTML? Então, vamos lá, aproveitar que estamos aqui, vamos fazer a parte prática dela e vamos estruturá-la ainda mais, né? Deixar ela mais prontinha. Primeiro, ó, essa estruturação ela é feita aqui, ó, abaixo do meta. Então, eu vou abrir aqui uma outra meta. Essa meta, eu vou colocar primeiro um name, tá? Cadê aqui? Meta, vou colocar aqui name. Aí, vou colocar aqui, ó, description. Deixa eu ver se é assim a escrita. Acho que seja assim. Description. Assim, tá? E depois do descript, a gente vai colocar... Tá correto. Vamos colocar aqui, ó, content, tá? Ó. E no content a gente vai fazer uma descrição da página. Eu já tenho esse conteúdo, ó, então eu vou selecionar aqui, tá? Ó. Vou fazer aqui um Ctrl+C, e vou colocar ele aqui abaixo. Então, isso daqui quer dizer, eu já estou informando ao Google, tá? O que é que as pessoas vão encontrar no meu site. Outra tag que eu vou colocar aqui, ó, a meta, tá? Esse daqui eu altero. E na sequência, eu vou colocar aqui, ó, name. Aí dessa vez eu vou colocar aqui, ó, keywords. Deixa eu ver só se a escrita é dessa maneira aqui, tá? Keywords, correto. Keywords, correto. Aí agora eu vou fazer a discriminação de quais são as palavras-chave. Como é que você quer que as pessoas cheguem até o seu site? Suponhamos que o seu site ele contém, por exemplo, vamos pegar aí o exemplo da Tati novamente, tá? Vamos dizer que a Tati ela fez um site ou lá um aplicativo e esse aplicativo, por exemplo, queria colocar ovos, chocolate, ovos de chocolate, então são palavras. Lembra que as palavras-chave elas podem ser de cauda curta ou cauda longa. Por exemplo, a gente está usando a palavra microcampo, estamos usando a imagem da microcampo. Então, vamos colocar, por exemplo, palavras-chave, ó, microcamp, colocou uma vírgula, já é uma palavra-chave, tá? Microcamp, por exemplo, tecnologia, já é uma palavra-chave, mas de cauda longa, porque ela tem mais do que uma palavra, né? Uma frase aí. Vou colocar aqui, por exemplo, tecnologia. Eu posso colocar quantas palavras eu quiser, desde que ela, digamos, enfatize o objetivo principal do site. Eu posso colocar aqui educação, por exemplo. Eu posso colocar aqui, ó, educação profissionalizante, tá? Outra palavra-chave. Vou colocar uma outra vírgula. Vou colocar aqui... Deixa eu colocar aqui franquia, por exemplo. Melhor franquia
educação, por exemplo. Então, quer dizer, eu vou só colocar, pessoal, através de palavras-chave, como é que eu quero que as pessoas cheguem até mim, através de uma pesquisa do Google. Oi, Jéssica, pode falar. Existem chaves para a pessoa colocar ou pode ser aleatoriamente do tamanho que a pessoa quiser? Isso, do tamanho que você quiser, tá? Por exemplo, eu aconselho que você coloque palavras-chave e não coloque um texto. Até porque, por exemplo, na meta, na description em cima, tá? Onde tem lá microcampo, tecnologia, melhor franquia, no quesito educação profissionalizante, eu já tenho esse texto, tá? Que também vai servir para a pesquisa lá do Google, vai ajudar no quesito de pesquisa, tá? Então, nessa parte de keywords, a indicação é que seja apenas palavras-chave, aquelas palavras com que você quer que as pessoas procurem no Google, entendeu? Então, você pode colocar um monte desde que você consiga descrever. Se a pessoa repetir cada palavra? Não entendi. Você está cortando aí o seu. Existe alguma quantidade de vezes, assim, por exemplo, repetir a mesma palavra no máximo 10 vezes só? Então, olha só, deixa eu dar uma dica. O correto é, nessa meta keyword, as palavras elas não sejam repetidas. Por exemplo, observe que eu coloquei educação e o segundo eu coloquei educação profissionalizante. São duas palavras-chave. Educação é uma, educação profissionalizante é outra. Agora, o que eu não posso fazer é estar repetindo educação, vírgula, educação, vírgula, educação, vírgula. Porém, durante todo o conteúdo que você montar a página, o correto é que pelo menos 5% de palavras, por exemplo, você pega uma palavra microcampo. Então, o correto é que se o texto lá, por exemplo, o site, ela tem 100 palavras, tá? A cada 100 palavras, 5 palavras tem que ser o nome microcamp. Então, se tem, um exemplo, 5.000 palavras no seu site, tá? Pelo menos 5% deve ser o nome microcamp, tá? Então, não existe um limite, existe pelo menos o que é indicado na verdade. Ok? Entendeu, Jéssica? Entendi. Pronto. Tranquilo. Tá? Ok, então. Então, essa parte aí é exatamente para a gente estruturar a nossa página, tá? Então, ó, vou deixar salvozinho aqui. Nas próximas aulas, a parte prática que vai ter muita aula prática ainda, tá? Inclusive vai ter a questão de links quebrados, vai ter um monte de coisa que eu ainda vou falar. Ok? Alguém tem alguma ideia, alguma pergunta a mais aí? Eu não. Pessoal, o meu não tá abrindo a tela, então não tô vendo muita entendi. coisa, não. Ah, tá. Olha, a minha internet, ela tá boa, viu? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nesse caso, Daniel, eu acho que é um probleminha aí na sua, viu? Deixa eu mostrar aqui, ó. Todas as Mas vezes eu que acho eu que tô deve ser a dando internet. A daqui de casa. Caiu. Não, todas Falando. as vezes que eu estou dando aula, eu estou dando aula com essa janelinha, que inclusive eu já mostrei para vocês lá na sala Oi? de aula. Ó, observa aí que eu coloquei uma janelazinha aí, ó, mostrando como é que tá a minha internet. Então, assim, é uma falha em vez em quando, mas isso daí é relevante. Os valores aqui não estão lá em cima, tá? Agora, por exemplo, se acontecesse como aconteceu agora várias vezes, aí deixaria lenta, mas até então é considerado normal. Beleza? Pessoal, sendo assim, tá? Tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Se cuidem, tá? Porque o período agora, o negócio tá afunilando aí. Tá aparecendo muitos casos, tá? Então, só aqui onde eu moro já apareceram 5 casos até ontem. Então, se cuidem aí, saiam de casa só o necessário. E quando saírem,
usem máscara, tá? Ok? Professor, quase chorei aqui. O que foi? Essa sua despedida foi diferente, foi emocionante, que eu choro agora. Ah, tá. Mas se cuidem, viu? Tá certo, se cuidem. Tenha uma ótima semana e que passe logo para a gente voltar às aulas normais, tá? Então, estão Verdade, liberados. verdade. Vamos com Deus. Tá? Tchau, Tchau, beijo. Beijo pra todo mundo aí, fica todo mundo bem. Tchau.